Mas vamos começar o nosso papo aqui com o time que eu falei que não tinha feito nada na janela, está contente com o seu elenco, agora perdeu o Dudu e pode estar indo ao mercado. E o homem e o jogador que está na mira do Palmeiras agora é esse aqui, ó. Ó o que eu tenho em mãos aqui, ó. Pereira. O argentino Pereira, 32 anos, não é isso, Lavieri? O Pois é, hoje. Palmeiras. Diga lá. Não, pode falar, o Palmeiras. Não, o Palmeiras muda um pouco a sua estratégia. Não vamos contratar ninguém. Se é para trazer caras, não sei o quê, eu quero o pessoal da base. Mudou. Temos aí o Pereira chegando. Vou até colocar de novo aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó, o Lavieri. Isso aqui Falta é o o Y aí, Pereira. né? Sabe quem me trouxe isso aqui? Ah, Paulo Massini trouxe diretamente de Pereira, onde ele esteve para o jogo do Palmeiras, e trouxe para mim essa plaquinha aqui. Bom, mas temos aí um Pereira argentino que pode estar chegando no Palmeiras. É uma mudança de estratégia? É o quê? Essa possibilidade agora? é Pereira no time da Colômbia que enfrenta o Palmeiras. O Dudu é Pereira, a Leila é Pereira e agora tem o Pereira argentino. É tudo Pereira lá no Palmeiras. O PVC até falou isso hoje no de primeira e tem razão. É tudo Pereira. O Palmeiras, de fato, como você bem levantou, muda um pouco o perfil ao ir atrás, né, desse jogador de 32 anos e tudo mais. Lembrando que ele está livre no mercado também, estava na Udinese até a última temporada, acabou não renovando. E muda um pouco de perfil muito pelo que você disse, né? O Palmeiras começou a perceber que com a lesão do Dudu agora, falta uma opção extra. O que significa isso? Né? Vai ser uma emergência. O Palmeiras não gostaria de gastar dinheiro agora, não gostaria de contratar ninguém, mas vai perder o Dudu por 6, 7, 8 meses, dependendo, na fase mais crucial da temporada, que é uma semifinal de Libertadores e também na reta final do Brasileirão. E aí, quando a gente olha o Abel coloca Mike, faz um improviso, joga o Arthur para o outro lado. Tá claro que ele não está satisfeito com o que tem ali, Breno Lopes, não está satisfeito com o Luiz Guilherme, que estava machucado, mas que também poderia ser uma opção para jogar nas pontas, então o Palmeiras acaba indo atrás desse jogador. Seria aí um improviso, digamos assim, né? Não era os planos e, como diz o ditado, bateu no pescoço, para não falar outra coisa, a água. Palmeiras vai tentar contratar esse jogador. E por que eu digo contratar, né, Tirone? O Hernan mais cedo trouxe a informação aqui no UOL sobre isso e tudo mais. A prioridade do Pereira não é vir ao Brasil e não é vir ao Palmeiras. A prioridade do jogador ainda é continuar na Europa, é por isso que, embora ele esteja livre, ainda não tem um desfecho essa negociação. O Palmeiras está ali, meio que esperando, falando: olha, se você não tiver nada por aí, quiser me dar um alô, eu estou por aqui. O Palmeiras segue nesse aguardo. Pereira não vai tratar o Palmeiras como a primeira opção, justamente por isso ainda não fechou, viu, Tironi? Eu vou passar a bola para os outros, mas tenho uma dúvida sobre o que você falou do Pereira que permanecer na Europa. Mas a janela não está fechada? Ele poderia ir para algum clube agora? Quando Tá é, sem Poderia porque quando é contrato. ele a não tem gente clube, é isso? é agente livre, ele tem outras condições para ser registrado, né? Até Entendi. por isso o Tá. Palmeiras também poderia registrar. Caso contrário, nem o próprio Palmeiras, porque a janela por aqui também está fechada. A gente está vendo a janela da Arábia ainda aberta, mas a maioria, quase todas as janelas já estão fechadas. Ô, Mauro, o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras tem inúmeros méritos, bicampeão da Libertadores, campeão de um monte de coisa, mas ele sempre trabalhou no fio da navalha. Elenco curto, ele nunca quis um elenco longo, ele mesmo fala que não adianta eu ter 35 caras, que 10 vão ficar encostados aí, eu trabalho com elenco curto, é assim que é, tal. Só que aí, como eu falei, vive no fio da navalha. Perde um cara do tamanho do machucado, aí vai ter que recorrer ao Pereira. Ele poderia ter feito alguma contratação com mais calma, com mais critério, quando a janela estava aberta, né? E não fez. E agora vai ter que ir ao mercado meio na emergência. Esse discurso do elenco curto, a gente tem que entender que uma coisa é elenco curto no futebol europeu, outra é elenco curto no futebol brasileiro. O calendário é mais pesado, as viagens são mais longas na média, né? Então você tem um desgaste maior, tudo é bem mais difícil por aqui. Então, o que lá funciona bem, aqui fica mais difícil. Eu acho um erro você ter um elenco muito curto no futebol brasileiro. Ainda mais quando você tem condições de ter bons jogadores. E você não vai precisar deixar tanta gente encostada, porque, cara, é jogo toda hora, é jogo em cima de jogo, são várias competições. É possível você gerar o elenco, fazer todo mundo jogar, até porque contusões acontecem.
suspensões, é quase impossível, né? Você passar uma temporada inteira sem perder um ou outro jogador por lesão. E às vezes caras importantes, como é o caso específico de Dudu. Agora, o Pereira joga pelo lado direito, né? O Dudu estava jogando pela esquerda, certo? Tem esse aspecto também, né? Outra faixa de campo. Não sei se aí muda o lado do Arthur, como é que ele vai trabalhar com isso e tal, como é que vai fazer, enfim. E é um cara que tem a trajetória toda na Itália, né? Ele foi para o Watford uma época, mas que é o Udinese, o Watford foi mesmo dono e tal, é mais ou menos que nem Lyon e Botafogo, mal comparando. Então acabou indo para lá durante um tempo, mas voltou para a Itália. Então é um cara que tem toda a carreira dele, de fato, lá no futebol europeu, como disse o Danilo, ele quer ficar por lá, é normal, né? Ele acha que ainda tem mercado, pode se encaixar algum clube por lá. Então é uma situação de convencimento também, imagino, para tentar trazer o jogador. Agora, eu acho que é difícil você trabalhar com um elenco muito curto nessa loucura que a gente vive aqui, cara. É jogo demais. Você viu o São Paulo na semana passada foi eliminado da Copa Sul-Americana, até então ele continuava em 3 competições. Né? A gente tem aí jogos atrasados do Corinthians, do Vasco, do Grêmio, né? América, que tem jogos atrasados, agora São Paulo também tem o jogo atrasado. São Paulo e Curitiba, né? Quer dizer, são 6 times que tem o jogo atrasado no Brasileiro. Aí você tem os jogos da Copa do Brasil, que as finais serão no final de semana, então você vai espalhar partidas ao longo de semanas aí, num calendário meio remendado. Aqui a gente tem peculiaridades, né? E tem campeonato estadual, tem tudo isso. Então, eu acho que é melhor você ter um elenco um pouco mais encorpado do que ficar trabalhando muito na conta do chá. Mas o Palmeiras também tem algumas soluções em casa. O Endrick pode ser mais aproveitado, acho eu. Acho que está com 17 anos. Ele tinha 16 quando subiu, muito novinho, agora já fez 17. Né? O Moscardo tem 17 no Corinthians, barrou o Fausto Vera. O Vinícius jogava direto no Flamengo com 17, o Rodrigo no Santos, para citar jogadores que tiveram esse destino que espera o Endrick. Então talvez o próprio Palmeiras possa encontrar boas soluções dentro do seu elenco, independentemente de ser mais curto ou não, até porque está jogando a Libertadores e o Brasileiro, e claramente a prioridade é a Copa Libertadores, né? Tanto que você pega o jogo contra o Fluminense no Rio, jogou com 2 titulares, uma semana de Libertadores contra o Deportivo Pereira, e o Palmeiras priorizou totalmente a Libertadores. Acho até que só perdeu aquele jogo porque jogou muito desfalcado. Se tivesse jogado com metade do time titular, possivelmente teria vencido, porque jogou até bem. Então, eu entendo dessa forma. Eu acho que deveria o Palmeiras ter se reforçado um pouco mais antes, quando teve a oportunidade. Agora fica na dependência de jogadores assim, que estão livres no mercado. O Davi Luiz, quando foi para o Flamengo, foi assim também. Ele estava sem contrato, ele foi até contratado um pouco depois da janela. Quer dizer, as opções passam a ser muito poucas, né? Num cenário como esse. O Matheus, o Mauro resvalou e falou um pouco sobre o assunto. Vai tudo bem, pode contratar aí o Pereira, que é um cara de 32 anos, que na verdade é um meia, né? Não é exatamente um cara para o lugar do Dudu, né? Me parece. E tem lá o Endrick, né? Que voltou às manchetes, porque quando o Dudu estava jogando, ele não estava fazendo falta, tanto faz. Só que aí agora o cara entrou contra o Corinthians e jogou bem, nos 10 poucos minutos que ele teve lá. E aí volta a conversa. Por que o Endrick não joga? Né? O Abel já deixou bem claro que ele está tentando acompanhar o processo de maturação do Endrick de acordo com a idade. Eu acho também que ele poderia ser mais aproveitado pelo potencial que tem, até para ganhar cancha de jogo como profissional, né, ter essa rodagem maior. O embate físico do jogo profissional é diferente de um jogo de base, então ele poderia, sim, ser mais utilizado, ainda mais envolvendo essa questão do Dudu, que é uma aleatoriedade, né? Você não conta com uma lesão dentro da sua casa, no contexto que foi ali, no gramado do Allianz Parque, rompendo o ligamento, e vai ficar um bom tempo fora. Agora, essa questão do Pereira é mais uma oportunidade de mercado que o Palmeiras está vendo. Não é que haja, eu vejo dessa forma pelo menos, não é que haja um grande interesse no jogador, na parte técnica, que ele seja um substituto à altura para o Dudu. É mais uma necessidade. Você tem um jogador que está sem contrato, você tem um dos seus principais líderes técnicos, um ídolo da torcida fora de combate até o final da temporada, pelo menos por conta do LCA, e aí tem o Pereira como opção. Mas rapidamente ainda sobre o Endrick, eu acho que ele poderia ser melhor utilizado, poderia render mais no time titular se tivesse sequência, mas o Abel opta por não atropelar, digamos assim, processos nesse momento dele de desenvolvimento profissional. O Lavieri, o Pereira, que é meia, não é exatamente um atacante, como disse o Mauro, joga ali pela direita. Do ponto de vista de posicionamento, era exatamente o que precisava o Palmeiras? Se o Palmeiras tivesse, vamos ao mercado, ele iria buscar um cara que jogue na posição do Pereira?
Pois é, não é exatamente, não vai cumprir, não vai substituir, né? Tirou o Dudu e contratou um cara que tem um para um, não é isso. E até como disse o Mauro, de lados diferentes, é mais uma questão de um espaço vago no elenco e que precisa ali em algum momento você tem que ocupar. O Palmeiras tem essa questão, até tinha jogadores nesse sentido, por exemplo, o Tabata, o Scarpa, são jogadores de meio que podem cair para a ponta. No caso do Scarpa, virou até lateral, né, por conta do aproveitamento, mas são jogadores de meio que caem pelas pontas que podem jogar. Não é um jogo como o do Dudu ou como o do Arthur. Mas acho que é muito o que o Matheus falou, é uma questão de oportunidade de mercado, é um cara um pouco mais velho, e como você bem alertou no começo do programa, é uma mudança de perfil em relação ao que o próprio Palmeiras pregava, né? Então, a gente vai ter que ver também até que ponto, quanto tempo de contrato vai ser oferecido, quanto tempo eles vão assinar, se de repente vai ser um negócio de um ano mais curto, enfim, é uma questão de última hora. Só para aproveitar também sobre o Endrick também, o Abel Ferreira ele tem essa avaliação em relação ao Endrick de que ele não reagiu tão bem e de que também sentiu um pouco esse início ruim. O próprio Endrick deu entrevista falando que estava um pouco chateado de não jogar tantas vezes. E aí o Abel entende que o garoto é muito jovem, embora já tenha sido vendido por milhões e milhões de reais para o Real Madrid. A gente sabe que tem uma fase ali da vida do jogador que ele dá pode, a maioria, né? Não todos, mas quase todos dão aquela sumidinha. Então a gente tem vários exemplos aqui e o Abel entendeu que o Endrick precisava desse tempinho fora. Contra o Corinthians, ele realmente, como você disse, empolgou, foi bem, mas tem que ver se ele vai conseguir manter essa sequência, porque, embora o Abel tenha essa calma, às vezes seja criticado, a verdade é que o Endrick teve bastante oportunidade e não fez nada que brilhasse os olhos, para que todo mundo estivesse fazendo uma campanha para que ele tivesse chances, como foi no Mundial. Você vai lembrar que teve a célebre frase do Abel, ele tem que ir para Disney, né? Muito por conta disso. Naquela época, todo mundo queria muito ver. E no final, o Endrick recentemente teve essas chances e mostrou que não está tão pronto assim quanto a gente esperava. E até a expectativa era tamanha que até no começo do ano, quando falou, não, o Palmeiras não vai fazer muitas contratações. Não, mas calma aí, tem o Endrick. É como se fosse uma contratação do Palmeiras, o Endrick Totalmente. e tal, e acabou que ele tem jogado não tanto assim. Ó, temos uma enquete aqui, eu falei que... Chirone, Oi, assim, diga lá. só essa questão do Endrick, assim, eu penso um pouco diferente. Estava vendo aqui, fazendo as contas aqui, o Endrick jogou, se somar todos os minutos dele no Brasileiro, ele jogou pouco mais de 5 partidas. Já Uhum. estamos no segundo turno. A minutagem dele é baixa, ele joga poucas vezes. E assim, garotos não estão prontos, são garotos. Tem que ter oportunidade. Não vai ganhar rodada se não entrar em campo. Não vai ganhar confiança se não puder jogar. E aí entra para jogar poucos minutos, tem que mostrar. Quanto o Corinthians, em poucos minutos ele mostrou. Ele mudou o jogo. Agora, eu acho que o garoto pode ser mais aproveitado. Será que o Real Madrid vai pagar essa fortuna toda porque ele é um jogador comum? Será que toda a expectativa foi gerada por isso? Eu acho. Assim, o Palmeiras está perdendo a oportunidade, talvez. Ele pode estar perdendo a oportunidade de usufruir do futebol desse menino enquanto pode. Porque em menos de um ano ele vai embora. Ele faz 18 anos na metade do ano que vem. E aí o Real Madrid vai levar ele embora. E tem uma outra questão também, né? Existem bônus aí. O valor, né? A ser 13,5 pago pelo Real milhões a Madrid. cada 5 jogos que ele fizer. Pois é, então A existe cada, também a essa cada 5 questão. jogos, Ele não, pode. desculpa. A cada A cada 5 5 gols. gols. Cada 5 gols ele ganha 13 Existem, milhões. existem metas no Palmeiras e no Real Madrid para que ele chegue lá nos tais 60 milhões, né? Então ele não joga, ele não atinge meta. Então o próprio Palmeiras perde chance de tecnicamente aproveitar e ganhar mais dinheiro na venda do jogador, né? Enfim, eu acho que ele deveria jogar mais vezes. Acho muito pouco. O Breno Lopes joga mais vezes do que ele, talvez, aqui. Eu vou fazer a conta do Breno Lopes Mauro, aqui. Pelo amor de Deus, gente. É muito Dá uma pouco. olhada. talvez. 5 O começo partidas? da temporada, o começo do Palmeiras, o Endrick começou como titular praticamente todo o Paulista, saiu no mata-mata, e aí ele voltou na final contra o Água Santa, fez uma boa partida, mas a primeira fase inteira dele do Paulista, acho que são 13 jogos, se eu não me engano, foi bem abaixo do esperado. Foi muito por ali que o Abel tomou essa decisão e depois, no dia a dia de treinamento, o Palmeiras, o Abel, enfim, o departamento, a diretoria e tudo mais, eles perceberam essa queda de produção do Endrick também
no dia a dia de treinamento, por isso que ele deu uma sumida, digamos assim. E isso é o que o Mauro falou, é verdade. O Breno Lopes acaba tendo mais chance, recentemente isso, né? Não usando o primeiro trimestre como exemplo, porque no primeiro trimestre ele teve bastante oportunidade. Em relação às metas, é isso, o Mauro falou, ele, embora, mesmo que ele não cumpra as metas aqui no Palmeiras, ele ainda tem chance de cumprir essas metas depois no Real Madrid. Esses 5 gols, eles valem por um período também no Real Madrid, não só no Palmeiras. A Ô, média do Matheus, Breno Lopes é de quase 5 jogos. Acabei de fazer a conta aqui no brasileiro. E o do Endrick é pouco mais de 5 jogos, ou seja, praticamente a mesma coisa. Né? A minutagem dos dois é muito próxima. O Endrick um pouquinho mais em relação ao Breno Lopes. aí, Matheus, vou passar a bola para você que você chamou, só já acrescento uma pergunta. É aquela história, né? Ele não evolui porque ele não tem chance, ou ele não tem chance porque ele não evolui, né? Ou porque tem poucas chances. O Palmeiras poderia dar essa rodagem um pouco maior para ele e acaba sendo um pouco de cada, né, Tirone? Porque o Palmeiras não está argolado com a torcida por conta de seca de títulos, crise financeira ou algo assim. Então ele tem todo o suporte necessário para desenvolver tecnicamente e ir crescendo, melhorando o seu rendimento. É muito mais uma opção do Abel por entender que o processo não pode ser queimado. Eu entendo o treinador do Palmeiras, porém o Mauro também tem razão quando ele fala que se ele não tiver oportunidade, se ele não tiver minutagem, tempo de jogo, esse processo de amadurecimento vai ficar mais lento um pouco. E vai chegar no Real Madrid precisando fazer mais etapas. E eu não vejo como interessante isso nem para o Real Madrid, porque vai ter um grande talento ali a ser lapidado por mais tempo. Vale a gente lembrar também da transferência do Vinícius Júnior, que ele vai para o Real Madrid B, né, no Castilha, e aí termina, digamos assim, esse processo de amadurecimento, de evolução como atleta profissional para ser o cara fantástico que a gente está vendo aí hoje. Talvez o Endrick tenha que passar por esse mesmo caminho quando chegar lá, por conta dessa minutagem um pouco menor e também por conta da complexão física, né? É um garoto de 17 anos ainda que ainda não atingiu o ápice do amadurecimento corporal.